bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Maria Clara e esses aqui são os integrantes. Hoje nós iremos falar sobre um filme bastante importante que faz a gente refletir sobre a nossa educação atual, Capitão Fantástico. Hoje nós iremos discutir sobre educação alternativa, educação tradicional, hipocrisia social e como a gente se relaciona em sociedade. O filme traz abordagens diversas, mas diferentes. E a gente vai falar um pouco sobre nossa opinião e refletir um pouco sobre esse modelo de educação. Mas antes de tudo, para quem nunca viu o filme, a gente vai explicar um pouco sobre as coisas que acontecem nele. O Capitão Fantasma fala sobre um pai que levou seus 6 filhos para a floresta para ficar longe de internet, celulares, escolas e essas coisas que a gente está acostumado. Só que acontece um grande problema, eles têm que se mudar, eles se mudam da floresta para a cidade. E acaba que eles não sabem como reagir à sociedade, eles não sabem as normas e as regras da sociedade. E o filme, ele acaba dando um grande questionamento pra gente. Será que esse tipo de estilo de vida dá pra replicar na sociedade normal aqui da vida real? Ou é uma coisa só de cinema? A primeira coisa que a gente reparou no filme é no sistema tradicional de educação, que é basicamente o que a gente vive, na sala de aula, o professor na frente ensinando, a gente tudo sentado ouvindo, as apostilas, as provas no final, e a gente sempre focado em adquirir nota máxima. Mas será que esse sistema de ensino realmente prepara a gente para a vida adulta verdadeira? Porque no filme eles nunca nem pisaram na escola e eles sabem de coisas que a maioria das pessoas não sabem. É exatamente isso que eu penso, porque a escola ela realmente está só preocupada em fazer com que a gente decore as matérias e não fazer com que a gente pense. Porque normalmente a gente faz uma prova, decora os conteúdos para fazer ela, passa de ano e nenhum desses ensinamentos a gente leva para nossa vida, nada. E no filme não, é diferente. Eles aprendem sobre política, sobre filosofia, como funciona o mundo. E a escola ela não faz isso. Então, a escola ela meio que ensina a gente a viver. Mas também não dá para dizer que o ensino tradicional não funciona. Porque ele ajuda a organizar as pessoas que têm dificuldade, realmente precisam desse ensino tradicional. Só que eu acho também que esse ensino não é completo. Falta as pessoas saber como viver no mundo real, falta a pessoa saber como pagar um boleto, enfrentar... Como lidar com a vida, não é? Tipo, a gente temas mais importantes, mas essas coisas realmente ficam de lado. Sim, tipo, muitas vezes a gente só aprende a matéria para passar de ano, para fazer alguma prova, e a gente não leva muito esse aprendizado para a vida. Isso é muito verdade. E, gente, vamos ser sinceros aqui. Quando foi a última vez que a gente realmente aprendeu alguma coisa sobre impostos, crise financeira e relações humanas, coisas que a gente realmente usa. E eu acho que é nesse ponto que o filme critica o sistema tradicional. Bom, já a educação alternativa deles, ela era bem diferente. Eles não tinham esse negócio de sentar em uma cadeira e olhar como professor. Eles aprendiam com a natureza em si. Eles aprendiam com livros pesados, filosofia bem difícil e músicas escolhidas a dedo. E esse ensino, ele realmente consegue ser bom em alguns aspectos, mas ele peca em outros pontos. Sim, eles sabiam de tudo, mas eles não sabiam viver assim em sociedade. Quando eles saíram da floresta, ficou claro que faltou ser ensinado eles a convivência, os limites, a lidar com outras pessoas que vivem de outros jeitos. Não dá pra gente ignorar o mundo real, né? A gente precisa saber viver em sociedade. Mas será que essa ideia daria certo aqui no Brasil? Porque imagina só, alguém resolver educar seus filhos assim, tirar eles da escola, pra eles só não ficarem em casa. Porque querendo ou não, a gente tem que saber viver na sociedade, né? Poderia dar certo, né? Mas não tem como ter certeza. Mas assim, eu acho que a gente pode ter essa liberdade de debate e o principal é a gente aprender no nosso próprio tempo. Eu super concordo, principalmente na parte do próprio tempo, porque é muito ruim a gente ser colocado dentro de uma sala de aula onde todo mundo tem que aprender ao mesmo tempo, querendo ou não. Tipo, isso não importa, você tem que aprender. E isso é muito ruim, seria muito mais legal se a gente tivesse essa liberdade, pudesse falar desde cedo sobre política, falar sobre filosofia, sobre debates que realmente são importantes. E seria muito mais incrível estudar tudo isso do que decorar fórmula, data, que sinceramente não serve para muita coisa. Outra coisa que o filme bate muito na tecla é a hipocrisia social.
Porque o pai do garoto era sempre criticado por essa vida alternativa. E, tipo assim, a maioria desses pais que criticavam ele nem cuidavam dos filhos direito. E isso é uma contradição muito forte no filme que é mostrado, porque a grande realidade, gente, é que a gente prefere cuidar muito mais da vida dos outros do que da nossa própria vida. É verdade. A sociedade acha que é errado, só porque eu falo do comum. A sociedade gosta de dizer que eles respeitam a diferença, mas na prática nunca é assim. E tipo, cara, isso é muito verdade. Porque a gente sempre tenta julgar as pessoas sem nem conhecê-las. E isso é algo muito errado. A gente deveria pelo menos tentar entender primeiro, antes de criticar ou realmente apontar um dedo. E esse é um dos pontos que o filme ele acaba fazendo a gente pensar e acaba até mesmo criticando um pouco. Eu acho que isso é medo do novo, medo do comum. E, tipo, quem disse que o comum é o jeito certo de educar? O pai, ele tentava sempre ensinar os filhos, os meninos, né? Enquanto tem pais que nem se preocupam com a educação do filho. E que deixa a escola cuidar e eles não estão nem aí. Uma coisa muito importante também é que, mesmo com tanto conhecimento, eles sofreram um grande impacto quando eles saíram da floresta. Porque eles não sabiam conversar com outras pessoas, lidar com as regras normais de uma sociedade. Isso faz com que a gente pense que não é só importante ser inteligente nos livros, a gente também precisa aprender a viver em grupo. Pois é, a gente não vive sozinho, tem regra, tem limite. Não dá pra ser 100% livre o tempo todo. Viver em sociedade exige regra, exige respeito pro espaço do outro. Tem que ter diálogo, paciência. Isso são coisas que eles não aprenderam vivendo isolados. Mas, é sério, vamos parar pra pensar aqui. Será que dá pra equilibrar essas duas coisas? Tipo, você viver livre e ter pensamento crítico, mas também saber respeitar as normas do mundo real e o coletivo em si. Na minha opinião, eu acho que sim, até porque no fim do vídeo eles falam sobre isso. Eles saem da floresta, vão pra cidade, mas eles continuam com o jeito alternativo deles. E, pra falar a verdade, é melhor equilibrar os dois mundos. Isso mesmo. O filme Capitão Fantástico, ele deixa uma mensagem muito forte no final. A gente pode sim questionar o sistema, a gente pode viver de um modo diferente, mas a gente tem que saber equilibrar isso, tem que saber ter um meio termo sobre isso. A educação tem que ser mais livre, mais aberta, mas a gente tem que aprender também a lidar com a sociedade, a viver em grupo e a lidar com a realidade. Sim, tem que ter espaço para o diferente, sim, porque nem todo mundo pensa igual. Tem gente que aprende escrevendo, tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende praticando, e a escola, ela tem que sim ser flexível em relação a isso. Sim, e tipo assim, eu acho que o mais importante do filme foi retratar quem vive diferente, respeitar quem vive diferente. A gente tem que dar valor às pessoas que pensam fora da casinha, porque no filme, as pessoas que pensam diferente aprendem a lidar com o mundo real. Isso aí, galera. Obrigado por ter ouvido nosso podcast até o final. E a gente espera que vocês tenham parado para pensar um pouco sobre isso. Obrigado e até a próxima. Tchau!